Olá, o nosso prazer estar juntos com vocês pelo IBCamp, o Instituto Bíblico de Campinas. E o nosso encontro hoje é referente à aula número 6. E como não pode deixar de ser, eu quero começar essa aula orando com você. Querido Deus, que a cada encontro o Senhor continue confirmando por meio dos sinais, do aquecimento do nosso coração, da clareza que vamos ganhando na jornada, que o Senhor está nos equipando para uma grande obra. Abençoa os meus irmãos, minhas irmãs, para que a cada aula estejam mais qualificados e sedentos de servir o Senhor nessa importante área. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, é assim que caminhamos, com oração, com a dependência de Deus, e assim nós vamos chegar onde Deus planejou para nós. Nossa aula hoje, no curso avançado em teologia, matéria aconselhamento pastoral, é sobre o capítulo 6. E o capítulo 6 ele é fascinante. Ele fala de duas coisas fundamentais quando a matéria é aconselhamento pastoral. Ele vai falar da linguagem e também do amor. Duas ferramentas poderosas, mas as dicas de sempre, porque são sempre atuais, é que você organize o seu tempo, leia o livro antes de assistir a aula. E depois que assistir a aula, faça a sua prova online. No capítulo 6, duas ferramentas ou duas importantes partes do aconselhamento pastoral serão abordadas. Não menospreze absolutamente nenhuma delas, porque elas são, de fato, poderosas. Há um texto que Paulo escreve aos Coríntios que diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para desfazer sofismas e fortalezas. O que são sofismas? O que são fortalezas do entendimento? Senão exatamente a psique afetada, exatamente crenças opressoras e dominantes que impedem a pessoa de avançar ou de se curar, pois as mentiras repetidas se tornam verdade no coração do ouvinte. Essa é a definição de sofisma. É uma mentira intencional, com a intenção de prejudicar, de causar prejuízo. Acreditamos em sofismas e nos privamos do melhor de Deus. A mente sofre com as fortalezas que se criam. Então, armas espirituais, elas são poderosas em Deus, ferramentas que vão nos ajudar a vencer os sofismas e as fortalezas. A primeira é falar sobre a linguagem. A comunicação, a linguagem e o amor são imprescindíveis no aconselhamento, pois, caso haja problemas de comunicação, fatalmente o aconselhamento será fracassado. Você vai conhecer o insucesso se falhar na comunicação. Aquilo que dizemos aos outros importa muito e nós mesmos tendemos a acabar acreditando com o tempo. E aí surge o sofisma. Deve-se confrontar o atendido acerca da linguagem, por exemplo, que ele usa. Porque às vezes a pessoa usa uma linguagem que denota que ela não compreendeu. Ela não compreendeu uma ação que ela tem que fazer, ela não compreendeu um conceito que nós estamos explicando. E aí você precisa corrigir a linguagem. Como é que você faz isso? Você para, conversa e pergunta. Você pode repetir o que você entendeu do que eu acabei de te falar? Porque se ela não entendeu, ela não vai conseguir expressar. E se ela não entendeu, ela não vai conseguir seguir na direção desejável. O famoso psicólogo no Brasil, Augusto Cury, já foi um dos principais escritores desse país. Ele tem uma frase que eu gosto muito. Ele diz assim: não importa o que eu falo, importa o que o outro entende. Ele está reforçando, melhor dizendo, essa ideia que eu acabei de transmitir para você. O que eu falo é de fato relevante só no sentido que vai chegar no coração da outra pessoa. Porque o que ela entender é que vai virar a verdade. E a comunicação não é só para falar de conceitos, ideias e ações. O aconselhamento pastoral, que nós já aprendemos a palavra noutético,
Ele serve porque há um momento em que tem que haver uma confrontação. Não associe, porém, a palavra confrontação como uma briga. Aos que defendem um aconselhamento chamado não diretivo. E o que seria o aconselhamento não diretivo? É quando você só escuta, você não opina, você não reage, você não confronta, você não questiona. Esse aconselhamento é chamado não diretivo. Mas o aconselhamento pastoral, ele é noutético. Ou seja, ele é sim diretivo e ainda confronta com base na palavra de Deus, para que a pessoa reflita sobre comportamentos, reações, impressões, pensamentos, etc. Então, a linguagem, ela é fundamental, tanto do conselheiro como do aconselhado. É nesse diálogo que se percebe o quanto estamos avançando, o quanto estamos entendendo. E não poderia ser diferente, existem algumas armadilhas na comunicação. E o nome dessas armadilhas são eufemismos. O que é isso? Quando nós trocamos as palavras para suavizar o significado de uma expressão ou de uma ideia, nós estamos praticando o eufemismo. Exemplo, ao invés de você dizer que alguém morreu, você diz que descansou. A experiência é a mesma, mas você amenizou o impacto. Eu me lembro que na linguagem securitária, ou seja, dos seguros, das seguradoras, você não usa a palavra roubo comumente. Você usa subtração de bens. Agora, repare, quando eu digo que teve subtração de bens, ficou muito mais suave do que a experiência denominada roubo. Qual é o problema? É que as expressões como problemas emocionais, elas não são nada mais do que um eufemismo. O que seria um problema emocional? Você vai conhecer o chamado CID-10. O que é o CID-10? O CID-10 é um catálogo de todas as doenças reconhecidas pelo Ministério da Saúde. E lá você não vai encontrar nada com o nome problemas emocionais. O que você vai encontrar é o que já existe de diagnóstico e que já foi estudado e que tem nome e pode ser tratado. Pois essa palavra de que alguém está com problemas emocionais, na verdade, ela mais dificulta qualquer abordagem do que ajuda. Não existe tal coisa. Quando alguém se queixa de problemas emocionais, usando essa linguagem tão fraca, na verdade, ela pode estar se referindo a alguma emoção desagradável. Ela pode estar se referindo a alguma outra coisa que tem nome. O nome pode ser culpa, remorso, medo, angústia, tristeza e assim por diante. Mas debaixo do leque, da capa de problema emocional, nós não temos nem como começar a atender. É por isso que a linguagem é importante. É importante a clareza de quem fala, como aconselhando, como conselheiro, melhor dizendo, e é importantíssimo você entender o que o aconselhado está dizendo. Caso você não entenda, é hora de parar. Pare a conversa e diz: eu não entendi o que você quis dizer. Quando você tiver dúvida sobre o termo que o aconselhado usa, é hora de parar a conversa e questionar o que ele quer dizer, porque senão nós não estabeleceremos esse contato terapêutico curador. Outro fator que compromete a linguagem é a emoção. Por exemplo, se eu estiver diante de um grupo de pessoas e eu perguntar rapidamente o que é amor, talvez 10 pessoas tenham 10 definições diferentes. Porque a linguagem da emoção nem sempre é coerente com a linguagem da ação. No aconselhamento, a linguagem das emoções e das ações estão relacionadas entre si. Por isso, é preciso fazer distinção entre o que é sentimento, entre o que é atitude e o que é comportamento. Fazendo assim, eu tenho certeza que nós vamos alcançar o sucesso que nós desejamos alcançar no aconselhamento. Só para passar de uma forma muito rápida, eu quero separar aqui essas ideias de sentimento, atitude e comportamento, para você ver como são distintas. Sentimento é uma força emocional apenas. Comportamento é uma ação, pois tanto aqui nós temos os dois polos, os dois extremos. E o que é atitude?
A atitude é essa inclinação. Vou dar um exemplo e você vai entender. Eu estou dentro de um ônibus cheio de pessoas, entra uma pessoa com bastante idade avançada, e eu me posiciono, eu tenho a inclinação de me levantar e dar o meu lugar para essa pessoa. Então, eu tenho um sentimento que gerou uma atitude. Nesse caso, uma atitude positiva, porque eu estou disposto a me levantar. Pois quando eu pretendo levantar, outra pessoa se levanta antes de mim e dá o lugar para aquela pessoa com a necessidade de um assento. Repare que não virou ação. Eu tive apenas o sentimento e a atitude. A ação é consequência desses dois anteriores. Assim é um sentimento e a ação. Eles estão em polos distintos. A atitude é que vai conduzir para a boa ação, para a ação ruim. Essa ideia que me faz compartilhar de forma rápida é para você perceber a grandiosidade da etimologia de cada palavra, ou seja, o que essa palavra quer dizer. Por que essa palavra está sendo usada? É porque tem importância. Se não fosse importante, a linguagem não seria fundamental nas relações humanas. Quando a gente vai falar ainda de aconselhamento, pensando em linguagem e amor, é inevitável que a gente entre no tema pecado, porque estamos trabalhando com aconselhamento pastoral. Em aulas anteriores, se eu não me engano, aula 2, nós falamos sobre psicanálise, parte do inconsciente, behaviorismo, parte do comportamento, a Gestalt, parte das percepções, e o humanismo, parte da capacidade humana. É interessante que nessas 4 famosas abordagens, você não vai ver o elemento pecado. E como se pode tratar alguém que, porventura, esteja sofrendo por causa do pecado, se essas 4 abordagens absolutamente desconsideram a ideia de pecado? Talvez a Gestalt, sim, vai ter algum lampejo por causa da percepção do atendido, mas a aconselhamento pastoral é a única que vai tratar diretivamente essa demanda. Então, aconselhamento e o pecado, você só vai ver com frequência nessa nossa matéria. Nós consideramos as investidas de Satanás, as anteriores não. E aqui temos uma demanda importantíssima, que é o sentimento versus mandamentos de Deus. Os sentimentos têm tido um destaque tão grande na nossa sociedade, um destaque tão grande no nosso contexto, que hoje ele está puxando todos os outros elementos após si. As pessoas usam termos como: você se sente bem para fazer isso? Importante é se sentir bem, é sentir-se feliz, pois isso tem sido um mal na nossa sociedade. Existe sim a importância dos sentimentos, mas nunca, jamais, em absolutamente nenhum momento, vai superar a importância dos mandamentos de Deus. Eu me lembro de Adão, no registro do primeiro livro, o livro da Gênese, de todas as coisas, que ele agia pela razão, fazendo o que Deus mandava. Na ocasião, lavrando e guardando o jardim, dando nome aos animais, dominando sobre tudo. Até o dia que ele quis agir por sentimentos. Quando ele, seduzido também por sua esposa, olha para o fruto até então proibido e diz o quê? Desejável aos olhos, agradável, boa para dar entendimento. O sentimento tomou agora as rédeas da ação. E quando ele age pelos sentimentos, nós conhecemos o desfecho. O desfecho é que quem age pelos sentimentos vai errar e vai se sentir mal. Quem age pelos mandamentos vai acertar e vai se sentir bem. Então, é um perigo quando eu levo o aconselhamento para o campo dos sentimentos, no sentido de orientar o aconselhamento a partir dos sentimentos. Isso é importante, mas não é o ponto de partida. Porque quando eu olho para as pessoas aconselhadas e eu permito que elas sigam os seus sentimentos, ao invés de obedecerem os mandamentos da palavra de Deus,
nós estamos, na verdade, criando um problema maior, fomentando comportamentos que, porventura, possam ser comportamentos nocivos, prejudiciais e, por que não dizer, até os causadores do problema que traz a pessoa até nós. Na tomada de decisões, por exemplo, se eu deixo a pessoa viver a partir dos sentimentos, ela vai decidir a partir dos sentimentos. Mas é um outro ponto de partida. O conselheiro bíblico usa a linguagem e o amor para levar o seu cliente a tomar as decisões por si só e sempre podendo salientar a diferença com uma decisão baseada na palavra de Deus da decisão baseada no desejo. Normalmente, esses dois campos entram em choque o tempo todo. Geralmente, há um conflito entre desejos e a palavra de Deus. E não é raro que os temas se repitam. Como já dito em aulas anteriores, o envelope é novo, mas o conteúdo é o mesmo. Todos os tipos de pecados, eles se originam da vida orientada por desejos. Acabei de citar para você a experiência que a foto desse slide traz. No momento em que ele entendeu que era desejável, agradável aos olhos e boa para dar entendimento, ele age pelo desejo. Pode imaginar de uma forma aqui ilustrativa, sabendo que Deus veio na viração do dia se encontrar com Adão, quais não foram os sentimentos quando o horário se aproximou? Sentimentos que vai prestar conta de que errou, de culpa e etc. E aqui eu quero deixar um registro importante. Uma das escolas mais famosas citadas até aqui, do pensamento psicológico, da linha das ciências humanas, é a psicanálise e é também chamado de freudianismo, é a mesma coisa. Nela, não existe a figura de pecado. E eu quero trazer essa informação para você ter consciência da importância de se estudar com seriedade tudo aquilo que nós estamos falando. Pois a teoria da psicanálise, ela parte do princípio que o pecado não existe e Deus não existe. Freud disse que Deus é uma criação de mentes infantis. Portanto, quando eu vou abordar alguém pela teoria da psicanálise, eu parto de um princípio da não existência de Deus e nem mesmo da existência do pecado, porque o pecado seria a cobrança, o superego, a moral, uma invenção para oprimir. Quando, por exemplo, eu abordo um atendimento pela ênfase, pela face, pela possibilidade do aconselhamento pastoral, eu levo em consideração, sim, a existência de Deus. Inclusive, eu conto com a ajuda do Espírito Santo como auxiliar para o atendimento. São pelo menos 3 pessoas presentes no atendimento, é o que diz a nossa lição. A lição 4, se eu não me engano, vai tratar disso. Mas agora eu parto do princípio do aconselhamento pastoral, que existe Deus, conto com ele, que existe pecado, J. Adams vai dizer que é uma das principais causas de sofrimento humano, então você já entende a diferença de abordagem. Todos os tipos de pecados se originam na vida orientada pelos desejos, é o que diz esse slide. Um exame feito em Gênesis 3 demonstra que o Adão e Eva pecaram por terem rejeitado a palavra de Deus. Essa rejeição levou a consequências sérias, externa e internamente. Algo aconteceu fora e algo aconteceu dentro. 3. O homem começou a fugir, esconder-se, a evitar e a encobrir seus erros. E 4. O homem começou a pretender transferir sua culpa. Você se lembra no diálogo já de Deus e Adão? O que aconteceu? Ele disse para Deus, foi a mulher que tu me deste. Esses desdobramentos, que são tão visíveis no atendimento pastoral, não podem ser abordados nas escolas citadas na lição 2, porque elas partem de outro ponto. Assim, nós consideramos os sentimentos,
mas nós não permitimos que os sentimentos direcionem o atendimento. O conselheiro não deve ser indiferente à dor, não deve ser indiferente ao sofrimento do seu aconselhado, mas ele não incentiva que a emoção seja o carro-chefe. Ele insiste que a palavra de Deus, os mandamentos, o pensamento de Deus é que seja o carro-chefe. E somente dessa maneira é que o aconselhamento pastoral alcança o objetivo que pretende alcançar. Somente assim é que vão ter os sentimentos de paz, de alegria, de realização. Posto isso, falamos um pouquinho sobre linguagem e sentimento, eu quero falar sobre o amor. E como dito no começo dessa aula, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para desfazer sofismas e fortalezas do entendimento. A lei de Deus, ela se resume em amar a Deus e ao próximo. O amor, ele fortalece as relações entre os homens e entre o homem e Deus. Porém, a falta de amor tem sido a causa de muitos problemas que as pessoas enfrentam. É necessário ensinar. Não acredite que uma pessoa bem orientada na sua profissão, na sua área de domínio técnico, teórico e etc., ela é habilitada por causa disso nas outras áreas da vida. Eu gosto muito do uso de algumas palavras porque, por si só, explicam conceitos impressionantes. Por exemplo, o que a palavra ignorante quer dizer? Ela não é uma ofensa. Ela apenas quer dizer que a pessoa desconhece algum assunto. Portanto, um grande médico pode ser absolutamente ignorante na teologia, assim como um teólogo pode ser totalmente ignorante na engenharia. E um engenheiro capaz, absolutamente ignorante na culinária. Isso só para revelar que o sucesso de uma área da vida não significa compreensão e sucesso em todas as áreas. Portanto, uma pessoa que vem ao seu consultório, vem ao atendimento, por mais destaque que ela tenha alcançado em alguma área da vida, quer dizer que ela precisa aprender, sim, as demandas, as ferramentas, as situações das outras áreas da vida em que ela é ignorante. Então, é necessário ensinar o aconselhando a prática do amor, porque isso se aprende, ou não, visto que o amor não é sentimento, como Hollywood tenta pintar. Para com Deus e para com o próximo, você aprende a praticar amor. O amor é uma expressão que se pratica, é responsável, como é ensinado nas Escrituras. Ele não é sentimento, ele é uma escolha vinda de uma atitude. Tanto que as leituras erradas sobre amor, a confusão que se faz entre amor e paixão e tantas outras coisas, é a razão porque a gente não alcança o efeito que se deseja. Às vezes alguém está chamando de amor o que a Bíblia chama de outra coisa, e assim por diante. Por isso, eu quero lembrar você que as palavras, quando são usadas porque elas trazem consigo um conteúdo. Você já deve ter ouvido dizer, e é um grande equívoco, que ninguém pode amar os outros se primeiro não amar a si mesmo. Isso soa bem, isso é bonito, isso aparece na música, isso aparece nos discursos, mas é um equívoco, porque a pessoa então está colocando a autoimagem como ponto de partida. E veja, a autoimagem que já está definhando, sofrendo e apagada, senão a pessoa não procuraria ajuda. São esses tipos de confusão, confusão dos termos, da linguagem, confusão de definição de conceito, que comprometem qualquer atendimento. E outra coisa que eu quero destacar, o ser humano de hoje, ele está encharcado da teoria humanista de Carl Rogers. Ele pode desconhecer as teses, pode desconhecer o conteúdo dessa teoria, mas ele se alimenta disso de dia e de noite. O homem tem sido colocado num pedestal de destaque, como se pudesse resolver tudo por si só. Eu pergunto, se o homem tem evoluído e melhorado e é capaz de resolver tudo,
onde estão as soluções? Aponte onde melhoramos. Talvez você se lembre da tecnologia, da medicina, etc. Mas não é esse o nosso tema. Eu pergunto onde melhoramos como pessoas. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil tem uma população carcerária e aqui não tem juízo de valor, apenas uma referência para dizer que estamos tendo dificuldades e problemas de relacionamento, por isso a população carcerária, que é maior do que alguns países. Beira 800 mil pessoas neste momento que você está assistindo a aula. Então eu pergunto, será que o ponto de partida para a solução dos problemas é eu me sentir amado por mim mesmo? Temo que não. As pessoas insistem que a autoimagem de alguém deve ser reconstruída para só depois se relacionar com os outros de maneira correta. Aqui está o equívoco. É por isso que partir dos sentimentos é um problema. Quando partimos do que a palavra de Deus diz, nós fazemos o que precisa ser feito. Os sentimentos vêm a reboque e a autoestima é refeita. As Escrituras ensinam que o homem que ama a Deus é que vai ter sucesso em relação aos problemas do seu autoconceito. Ele ganha identidade de filho de Deus, o nome teológico para isso é espírito de adoção, e esse é suficiente para proporcionar a força e a confiança que ele vai precisar na caminhada. Essas coisas que parecem religiosas, de fato, não são só religiosas. Esse espírito de adoção, por exemplo, que é um termo muito comum na Epístola de Paulo aos Romanos, está dentro da matéria soteriologia, doutrina de salvação, ele traz tantos benefícios práticos no dia a dia que não seria equívoco algum conhecer mais de teologia para lidar com o ser humano do que algumas ciências que se revestem de uma autoridade que nem sempre tem. Quero pensar ainda sobre linguagem e amor, que a forma prática em que elas se dão lá no consultório, no gabinete, é o apoio. E a palavra apoio, conforme empregada pelos modernos conselheiros, pelos psiquiatras, ela está longe de exprimir o conceito bíblico. Essa é a proposta desta lição, comparar os conceitos. Porque alguns pensam que o apoio apenas é como uma presença passiva e não ativa. É mediante a sua presença, aceita e mostra simpatia, um sorriso, como um bom ouvinte. Não é assim que a palavra de Deus ensina. O apoio firmado nas Escrituras, ele se aplica pelo encorajamento de alguém continuar aplicando verdades, confrontos, soluções, tarefas caseiras. É uma abordagem mais intencional, mais diretiva. É o chamado atendimento diretivo. E na palavra de Deus, você vai encontrar as ferramentas para que no consultório você possa colocar isso em prática. Existem promessas de Deus adequadas para resolver situações das mais comuns do dia a dia. Se o aconselhando se recusa a praticar, então, essas verdades, esses mandamentos, esses ensinos, ele não tem como, daqui a pouco, culpar o próprio Deus pelo que ele está vivendo. A culpa volta para os seus ombros. Porque, de fato, o que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, é uma verdade absoluta. Ele diz que Deus não se deixa enganar, não se engane. O que o homem semear, certamente colherá. Portanto, quando alguém vem ao aconselhamento, ele já vem porque precisa de ajuda. Vem porque não aplicou os princípios corretos. E o trabalho do conselheiro, então, é ajudá-lo, é mais do que orientar e falar, é ajudá-lo. Ajudá-lo a aplicar os princípios da palavra de Deus. Isso deve ser feito a partir de uma ferramenta sensacional chamada empatia. A empatia, há quem diga, não é de todos, é um talento natural. Outros dizem que é algo que se aprende. Independente de ser natural ou algo que se aprende, a empatia se define como a capacidade de sentir o problema de alguém, como se fôssemos a pessoa afetada. É o conhecido se colocar no lugar dos outros.
e implica em arregaçar as mangas e entrar na luta junto com a pessoa que está na situação que será solucionada. Portanto, a linguagem e o amor são fundamentais. Quando é que elas se materializam? Elas se materializam pelo apoio noutético, elas se materializam pela empatia. E nós vamos concluir dizendo que quando o aconselhando vê o conselheiro se esforçando para analisar as circunstâncias, ajudando a encontrar soluções bíblicas para o seu problema, então o aconselhando terá certeza de que o conselheiro se importa com ele. E o conselheiro se preocupa em dar o apoio que nós vimos nessa aula e também para achar saídas bíblicas para as crises vividas pelo aconselhado. Assim nós concluímos e vamos para a parte da nossa avaliação. O caminho você já conhece e eu desejo que você tenha uma boa prova. Que Deus abençoe a sua vida e que você volte confiante para a próxima aula, porque nós estamos na direção que Deus preparou para nós. Deus abençoe ricamente. Até a próxima aula. Fique na paz do Senhor.